Vocês perguntaram e eu tô aqui hoje para responder o que é a TIR. Essa métrica de rentabilidade não é utilizada apenas no mercado de FIIs, mas também para outros tipos de investimentos. Mas hoje eu vou explicar especificamente o que significa essa taxa dentro dos fundos imobiliários. Afinal, você já deve ter lido esse termo TIR em algum relatório gerencial, fato relevante ou comunicado ao mercado de algum fundo, principalmente em fundos de tijolo, quando eles realizam alguma compra ou alguma venda de um ativo imobiliário. TIR é uma abreviação de taxa interna de retorno. Então, é uma taxa de rentabilidade que te diz quanto rendeu o seu dinheiro ao longo do tempo. Nos fundos imobiliários, essa taxa ela considera todo o fluxo de caixa do ativo ao longo do tempo. Isso significa o desembolso inicial para a compra do ativo imobiliário, todos os investimentos ao longo do tempo com retrofit, melhorias, todo o fluxo de caixa gerado por aquele imóvel, então todo o dinheiro recebido em receita de aluguéis, mas considerando também as possíveis despesas e custos tidos com esse imóvel, e também, no final, o valor da venda daquele ativo. Então, considerando tudo isso, ao longo do tempo, a TIR é a taxa que te diz quanto o seu dinheiro rendeu investindo naquele imóvel. A principal diferença da TIR para outras taxas de rentabilidade é que ela pode ser utilizada para comparar diferentes tipos de investimento, diferentes modalidades e também diferentes projetos para ver qual que é melhor, mais adequado e te traz uma melhor rentabilidade do seu capital. Afinal, cada modalidade de investimento tem suas especificidades e tem variáveis diversas, sendo elas, por exemplo, o tempo de aplicação, o custo inicial de entrada, a sua rentabilidade ao longo do tempo, quando que você vai ter que reinvestir ao longo do tempo que você tiver aquele ativo, aquele investimento, enfim. Então, cada projeto, cada tipo de investimento tem diversas variáveis para serem avaliadas. E como a TIR já considera tudo isso, a gente pode dizer que a TIR é uma taxa que equaliza o retorno do dinheiro ao longo do tempo, tornando ele uma rentabilidade atemporal, possibilitando então esse tipo de comparação. Agora, como isso é aplicável para a realidade dos fundos imobiliários? Vamos supor um exemplo aqui de um fundo que comprou um ativo há 10 anos atrás. E depois de 10 anos ele vendeu esse imóvel com um preço 20% superior ao preço que ele pagou na compra. Ok, é uma rentabilidade positiva, ele teve aí um retorno superior, ele comprou por um preço e vendeu a 20% acima disso. Mas em 10 anos, o fundo teve que fazer um retrofit daquele imóvel, ele teve despesas diversas, teve um período de vacância, teve variação do aluguel, teve muita coisa que aconteceu e, além de tudo isso, nesses 10 anos tivemos aí a inflação correndo. Então, considerando tudo isso, será que realmente compensou para o fundo investir nesse ativo, ou teria sido melhor, por exemplo, pegar esse dinheiro e manter investido numa renda fixa, rendendo aí o CDI, rendendo o IPCA, que o fundo teria tido um retorno até maior. Então, para a gente ter uma clareza sobre isso, o fundo pode trazer a TIR desse investimento. E para exemplificar isso, eu vou trazer aqui um caso real do fundo de tijolo RBVA11, um fundo que começou como fundo de agências bancárias e vem nos últimos períodos aí fazendo vendas para reciclar seu portfólio e se tornar cada vez mais um fundo de renda urbana. Quando o RBVA faz alguma venda, normalmente eles trazem a TIR da operação e fazem uma comparação com a inflação para a gente ver se realmente compensou ou não aquela venda. Então eu vou trazer aqui um fato relevante do fundo e é claro que eu vou buscar isso no Clube FII, onde você encontra todos os dados importantes dos fundos imobiliários, inclusive todas as comunicações feitas pelo fundo, tudo isso em um só lugar. Vamos lá no site comigo. Então aqui é só entrar no site do Clube FII e pesquisar o ticker do fundo, que é RBVA11. Clico no fundo e venho aqui na aba lateral de comunicados, onde vai ter todas as comunicações do fundo, inclusive fatos relevantes, informes mensais, trimestrais e os relatórios gerenciais. Descendo um pouco, vou pegar um específico aqui, que foi o fato relevante publicado pelo fundo no dia 5 de junho. Vou baixar e trazer aqui na outra guia para a gente visualizar melhor. Então aqui nesse fato relevante, a Rio Bravo anuncia que assinou a escritura pública de venda de um ativo no Capão Redondo, aqui em São Paulo. Isso gerou um lucro para o fundo de cerca de 52 centavos por cota. Essa operação gerou uma TIR de 19,9%. E aqui tem mais detalhes. Essa TIR implica uma multiplicação do capital em cerca de 8 vezes, considerando um prazo de investimento de 11,5 anos. Então, em 11 anos e meio, aproximadamente, o fundo conseguiu multiplicar em 8 vezes o valor investido, o que impactou nessa TIR de 19,9%. Tá, mas aí, se a gente pensar nesse período, se o fundo tivesse não investido nesse imóvel e pegasse só esse dinheiro que foi utilizado para compra, todos os investimentos em retrofit, melhorias, despesas, enfim, e aplicasse numa renda fixa, será que o fundo conseguiria uma rentabilidade melhor? E aqui o próprio fundo traz uma explicação. Então, esse retorno, esse valor de venda, por exemplo, foi equivalente a 8 mil reais por metro quadrado. E esse ganho de capital de 52 centavos por cota é 158% acima do custo de aquisição do imóvel, igual ao valor do laudo de avaliação patrimonial.
Então essa venda com esse lucro significou não só essa multiplicação de 8 vezes do valor investido, mas também uma venda 158% do valor de aquisição. Então o fundo conseguiu vender 58% acima do valor investido, então realmente um retorno muito bom. Agora fazendo essa comparação com a renda fixa. A TIR foi expressiva de 19,9%, ou o que equivale a um IPCA 13,3%. Ou seja, essa TIR de 19,9%, quase 20% ao ano, é o equivalente a um IPCA mais 13,3%, considerando aí esse período de investimento. Agora, muito dificilmente conseguiria-se uma taxa de IPCA mais 13,3% num título de renda fixa com risco similar ao de um imóvel físico. Então, realmente, essa venda aqui foi muito positiva para o fundo, conseguiu um lucro bem expressivo para os cotistas, e uma TIR, que se a gente comparasse com taxa de renda fixa, por exemplo, comparado com a inflação, seria IPCA mais 13,3%, que é uma taxa muito alta, muito difícil de se encontrar nos níveis de IPCA que a gente tem aqui no Brasil. Então, realmente foi uma venda muito expressiva, porque dificilmente, numa aplicação de menor risco, o fundo conseguiria ter um retorno igual. Então, todo o esforço de fazer a manutenção do imóvel, conseguir melhorar ele, fazer uma venda nesse valor bem superior ao que foi investido, valeu a pena, porque foi uma rentabilidade muito superior ao que o fundo conseguiria em uma aplicação, por exemplo, de renda fixa ou num outro investimento com menos risco ou que desse, assim, por assim dizer, menos trabalho. Então, realmente uma excelente aplicação. Aqui uma venda positiva, essa TIR conseguida pela Rio Bravo na venda desse ativo. Portanto, além da gente olhar numa venda quanto que a venda foi superior ao valor de aquisição, é importante olhar também a TIR para considerar, além do preço de aquisição, todos os reinvestimentos e todo o fluxo de caixa ao longo do tempo e fazer uma comparação com, por exemplo, o IPCA ao longo do período. Afinal, o fundo imobiliário de tijolo, principalmente, deve pelo menos superar a inflação ao longo do tempo para compensar esse investimento, essa tomada de risco num ativo de renda variável. Espero que tenham conseguido esclarecer algumas dúvidas e se tiverem sugestões para um próximo vídeo é só deixar aqui nos comentários. E lembrando que esse aqui é um vídeo que faz parte de uma série onde eu explico as métricas de rentabilidade utilizadas nos fundos imobiliários. Então, se quiserem mais alguma coisa, tiverem mais alguma dúvida, é só comentar aqui. Se não tiverem visto os vídeos anteriores, vou deixar o link aqui também para você assistir. Até uma próxima!